E o assunto da oração, que é muito sério para nós como cristãos, porque nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. E Deus não deixou a gente sozinho nessa guerra contra o mal. Ele nos deu algumas armas. E a Bíblia mesmo fala sobre isso, e a Bíblia mesmo, a mesma, é uma dessas armas. Como que a Bíblia fala, que símbolo que a Bíblia fala para a palavra de Deus, que usa para a palavra de Deus? Qual é o símbolo da palavra de Deus na própria Bíblia? É o quê? Como arma de guerra. A Bíblia é o quê? Você falou? Espada, isso mesmo. A espada serve para atacar e para defender. Não é? Jesus, quando sofreu a tentação, depois de 40 dias no deserto, a gente sabe que a luta não foi corporal, não foi física e nem, vamos dizer, espiritual. Foi palavra contra palavra. E era a palavra de Deus. E Jesus 3 vezes se defendeu com a espada. Porque ele falou o quê? Está escrito. Onde? Está escrito que eu mandei escrever. Era isso que Jesus estava falando. Que quem mandou escrever foi ele. Então está escrito, e ele se defendia. E acabou. Não tinha conversa. Quando ele vinha com aquele argumento... Então a palavra de Deus é uma arma. Outra arma que Deus deu para a gente nessa guerra, que é onde a gente consegue a energia, o poder, a força, que traz para a gente calma, tranquilidade, tira o estresse, tira a gente, quem sabe, da depressão, e às vezes é um problema físico, a gente precisa de remédio mesmo, e precisa conversar com um profissional. Mas a oração é essa arma que ajuda a gente a encontrar equilíbrio emocional, espiritual, e ter força, buscar energia espiritual, para enfrentar essa vida e para vencer nessas batalhas, nessa guerra entre o bem e o mal. Então, a gente precisa saber fazer uso da oração. Hoje, eu vou falar de uma maneira sobre oração que eu nunca falei. E não vi pastor falando também. Não vou dizer que não vi o pastor falando. Eu vi um pastor, mais de 20 anos atrás, não, pouco menos de 20 anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, eu e a Michelle, nós íamos numa igreja, e tinha um pastor americano, filho de cubanos. O nome dele era Robert Quintana. E ele falou sobre isso que eu vou falar hoje. Foi o único pastor que eu vi falando a respeito desse ponto na oração. Hoje, eu acredito que eu vou dar para vocês um trunfo. Algo prático para você fazer, e vou explicar, vou tentar. O Maurício já me falou que eu sou mais professor que pastor. Eu gosto de dar aula, que eu gosto de ensinar. Mas tem que aprender e pôr em prática, porque senão não adianta nada. Né? Tem que aprender e pôr em prática. Então, eu gosto de ensinar e eu quero ensinar você a fazer uma coisa que eu devia fazer mais. Todo sermão que eu faço, toda mensagem que eu faço, que eu ensino, é primeiro para mim. Aí depois lá em casa o pessoal já sabe o que eu escuto. Né? A Michelle fala assim, eu vi esses dias um pastor falando assim, assim, assim. Aí eu, é mesmo? Aí eu não precisa nem dizer, né? É assim, você devia praticar mais as suas mensagens, né? Você devia praticar mais, e é verdade, para mim primeiro. Mas olha, é algo que a gente vai aprender hoje. Para mim, simples, mas é que tem um significado e tem um poder que você só vai entender o dia que você fizer, o dia que você praticar. Você tem que experimentar. E eu vou explicar. Então, vou falar para você de novo que eu já falei numa outra vez sobre oração, que eu gosto muito, porque eu sou fã desse homem. Um dos meus heróis, meu maior herói todo mundo sabe qual é. Né? Eu gosto do Ariano Suassuna, esse pessoal nordestino, Maurício, gente boa, né? O Ariano, ele falava assim, falou com todo respeito de um cantor da minha época, porque é mais novo, só ouviu a história desse poeta, que tinha uma música dele que dizia assim, meus heróis morreram de overdose. Tem alguns aí que já sabem quem eu estou falando, que música que é. Aí o Ariano Suassuna, grande escritor, que escreveu O Alto da Compadecida, ele falou, o indivíduo fala um negócio desse e ninguém diz nada. E aí ele falou uma coisa linda. O Ariano falou assim, meu herói morreu numa cruz entre 2 ladrões. Não preciso dizer mais nada. Né? Que herói morreu de overdose? Meu herói morreu numa cruz entre 2 ladrões. Esse é o primeiro. Eu acho lindo meu menino mais velho, que fala assim para mim, papai, você é meu segundo melhor amigo.
Ele fala assim com convicção, todo dia. Papai, você sempre vai ser meu segundo melhor amigo. Aí eu, a primeira vez, né? Aí ele explicou. Não, porque Jesus é o primeiro. Jesus é o primeiro. E aí você é o meu segundo melhor amigo. Aí, opa, só tem Jesus na minha frente, tá bom demais, né? Então, meu herói é Jesus. Mas meu segundo herói, alguns aqui já sabem, é um padre católico. Ex-padre católico. Né? Lutero. Sou fã do Lutero, por vários motivos. E o Lutero dizia assim, o cristão tem um trabalho para fazer. Ele tem uma função. Que é o quê? Orar. Cristão que não ora não é cristão. Então o Lutero falou, você é cristão? Você tem um trabalho para fazer todo dia. Orar. A oração é a arma que a gente tem que usar. É muito sério a oração. Só que a gente vai explorar isso aqui. Pode colocar lá para a gente, Nicole? Você consegue colocar lá? Vamos ver se... Hoje a gente testou aqui esse controle remoto. Quero ver se vai funcionar as imagens que eu quero mostrar para vocês. Coisa simples para a gente refletir. Oração. Então, hoje, sábado passado, já vimos com o Jean alguma coisa sobre oração. Hoje, e mais 2 encontros, a gente vai estudar sobre esse assunto. Surpresa o que vem pela frente. Surpresa até para mim, porque eu ainda não decidi. Mas vai seguir na mesma linha, no preparo. Então, oração. Essa é a arma que a gente vai estudar. Deixa eu ver se o controle vai funcionar aqui. Não foi, né? Talvez, olha lá. Você passou lá? Ah, então funcionou. Segundo ponto de hoje, coração. Só colocou uma letrinha a mais. A oração tem que vir do coração. Se não vier do coração, é só da boca para fora. E da boca para fora não vale nada. Não vale nada. Tem que vir do coração. E o nosso coração, ou seja, nossos sentimentos, emoções, tudo que a gente pensa, sente. E eu falei algumas coisas a respeito do coração, que o coração tem memória. Lembra? Não faz muitas semanas. Coração tem memória. Então, estamos descobrindo isso, que as células do coração têm memória. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre coração. Porque ali estão guardados os sentimentos, as emoções e tudo. Mas a Bíblia diz assim, enganoso é o quê do homem? Enganoso é o coração. Então, o coração carrega nossas emoções, nossos sentimentos, nossa vontade, nossos desejos, tudo. E como que a gente expressa? Mas ele é enganoso. Vou chamar a Alessandra para vir aqui. Vem aqui, Alessandra. Pega o microfone. Não sei se está, tomara que esteja funcionando aqui, ó, senão já ligue. A gente vai fazer uma dinâmica aqui, só para a gente pensar um pouquinho. Porque Deus criou os seres humanos de forma expressiva. E sabia que as expressões são universais? Independente, às vezes, de cultura, língua, tempo, as reações e as expressões do ser humano, ela é a mesma em qualquer lugar do mundo. Tem alguns lugares que tem algumas a cultura muda um pouquinho. E a gente vê na linguagem, né? Eu sou casado com uma gaúcha, e assim, existe o Brasil e o Rio Grande do Sul. Né? É outro país. Aquele povo pensa diferente, fala diferente. São mesmo, muito diferentes, mas as reações naturais são as mesmas. Eles são tão diferentes que é o seguinte, eles não sabem o hino nacional brasileiro. Não cantam. Eu já vi, porque eu morei lá 3 anos, conheci essa gaúcha lá, levei embora, né? Mas o hino do Estado, me diz que Estado brasileiro, que o brasileiro sabe o hino do Estado. Eles cantam com orgulho. E o hino fala de uma derrota que aconteceu em 20 de setembro, quando eles perderam a guerra para a independência do Rio Grande do Sul, que eles queriam virar um país. Mas eles acham que ganharam, porque ficam cantando aquele hino. Eles têm um parabéns para você deles. Todo o Brasil canta a mesma musiquinha, né? Eles têm uma versão gaúcha. Cadê o Sandro? Cadê o Sandro? Ó, gaúcho. Sandro, é ou não é? Não tem um parabéns para você, gaúcho? Como que é? Não, fala aquele outro, que fala da lavoura, da amizade da... Você lembra dessa versão? Mas você sabe o que eu estou falando. Eles têm. Você quer ver? Copa do Mundo. O pessoal do Brasil inteiro vai a reportagem mostrando assim, aqui em Recife, o pessoal vai gritando, Brasil, Brasil, Brasília, Manaus. Chega no Rio Grande do Sul, você acha que eles gritam Brasil?
Eles não gritam Brasil, eles gritam, eu sou gaúcho, eu sou gaúcho. O orgulho deles é isso. Já viram isso? É assim, eles não são brasileiros. Mas mesmo com a cultura diferente que eu tenho lá em casa, que eu aprendi muita coisa dessa cultura diferente, até o dicionário, eu tive que aprender um monte de palavra, porque é tudo diferente. Eu cresci, aprendi que chama apostila. Aí eu fui ser professor no Rio Grande do Sul, não existe apostila lá, chama polígrafo. Aí eu, acostumado do resto do Brasil, a gente sobe morro. Né? Tem morro. No Rio Grande do Sul não é morro. O gaúcho, como que é morro? Lomba. Sobe a lomba. Aí um carro bate no outro, deu um acidente, né? Como que chama lá no Rio Grande do Sul? Peixou. É uma peixada. Já viu isso? Onde que tem peixe num carro bater no outro? Mas lá em casa também tem outro. Também tem outro? É o baianês? Baianês. O que tem do baianês? Conta pra gente. Tem? Põe o microfone mais para cima um pouquinho. Não vou lembrar agora. Não vai lembrar, mas tem muita coisa do baianês, né? Tem muita... Mas tem um dicionário lá em casa. E a gente vai copiando, né, as expressões do baianês daquele ali, já foi tudo lá para casa. Lá ele. Essa semana eu usei com meus pais. Lá ele? Lá ele. Tudo é assim, né? Lá. As expressões que ele... Agora ele tem as expressões dele, né? Que ele inventa, né? A gente estava no carro esses dias aqui, essa semana, com meus pais, aí eles estavam olhando um negócio assim e falou assim, nossa, que bonito, né? Eu falei, além de bonito, não é feio. Ou não é do Mauricês? É do Mauricês, isso aí. Além de bonito, não é feio. Então, mas a região vai mudando, a língua vai mudando, é assim. Mas as expressões do coração é igual para qualquer ser humano no mundo, em qualquer época, em qualquer lugar. A gente tem as mesmas expressões. Expressão de alegria, de tristeza, de dor, de sofrimento, de prazer, de nojo, de raiva, de ira. É igual em qualquer época, em qualquer lugar. Porque a gente é tudo parente, a gente veio tudo do mesmo lugar. Nós somos irmãos e a gente tem o mesmo DNA original, tem a mesma fonte. Veio lá implantado no DNA. Então, as nossas reações... Por exemplo, se eu olhar para você e você está falando comigo, e você está feliz, sorrindo, vai lá. Vou acreditar. E aí eu estou ouvindo você de braço cruzado assim. Ó. O que você pensa dessa minha... Você está bravo. Bravo? Entediado. Sério. Então, cruzou o braço, fechou a cara, a gente já sabe. Né? Como que é isso? Eu estava falando nojo, né? O Calel aprendeu essa palavra. Agora tudo ele fala assim, isso é um nojo, isso é um nojo. Ele ainda não entendeu bem o que é nojo, mas ele está usando essa palavra. Qual que é a expressão de nojo? Faz um rosto de nojo. Esse foi. Vira para lá para eles verem. Deu até nojo. E tem um pessoal, vocês já viram... Quem gosta de futebol, o Maurício gosta de acompanhar Bahia, né, Vitória. Quando o jogador está em campo, e aí a Rede Globo inventou isso aí, né? O jogador está falando com o outro lá, tem coisa que eles mexem o lábio, não precisa de tradução, né? Quando está xingando, a gente sabe. Mas colocaram os caras para falar, para dizer o que eles estavam dizendo, porque tem leitura labial. Aí você só vê técnico conversando assim, ó, para não ler o lábio, porque dá para ler. Agora, tem uns especialistas, eu vi no YouTube, isso é muito interessante, eles analisando a reação das pessoas ao dar uma entrevista, ou quando a polícia está fazendo uma investigação e faz, né, aquele momento ali de um interrogatório, eles são treinados para ver as reações, porque a pessoa às vezes está dizendo uma coisa mas ela e a reação está expressando outra. Linguagem corporal. Né? E a expressão não mente, porque ela vai, mas uma hora entrega. Então, teve, por exemplo, no Oscar, faz alguns anos, teve um momento que a Lady Gaga ganhou o Oscar com a música dela muito bonita, num filme que ela fez junto com o Bradley Cooper. Casal bonito e tal. E tem um momento que ele é casado, e aí tem uma hora que eles estão cantando a música junto no Oscar, ela está no piano, ele está do lado dela, e aí eles olham para o outro no final e dão um sorriso, e aquele olhar apaixonado. Aí todo mundo falou, nossa,
nossa, ela está apaixonada por ele, está apaixonada porque aquele olhar, aquele... E aí um especialista desse passou o vídeo em câmera lenta e mostrou, não tem nada a ver. Olha a primeira reação dela, e ela faz um movimento na boca, e que é de nojo, mas é uma fração de segundo. A primeira reação foi dessa, e aí ela veio com um sorrisão fake. Era para as câmeras, era para o momento. Então, a gente julga, a gente olha as coisas e a gente engana, e a gente é enganado. Faz aí cansaço. Ih, já foi. Melhor ir para casa, vai dormir. Euforia. Como que você fica eufórica? Olhos brilhando, né? Olhos não mentem. Os olhos não mentem. A pessoa tem um sorriso falso. Isso eu estava vendo eles falando. Você sorri, mas os olhos não sorriem. A pessoa está assim. É falso, né? Agora quando faz assim e o olho fecha, ó. Fica pequenininho. Assim, ai, que alegria. Aí você fala, isso é alegria verdadeira. Agora tem gente que mente bem, né? Que consegue até fazer isso. Obrigado. Já ajudou a gente a entender. Agora, a gente consegue ver a expressão, a gente consegue ler. Só que tem como ser falso. E a gente consegue enganar. A oração é um momento de conversa com Deus. Dá para enganar a Deus? Não dá. Não tem como. Você pode tentar, pode fingir, pode falar, pode fazer expressão, que não tem como enganar a Deus. É um momento de autenticidade total, é um momento de oração. Porque se tem alguém que já sabe até o que você vai dizer, e tem que dizer, mesmo ele sabendo, esse é outro ponto. Deus sabe, não dá para enganar Deus. Então tem que ser autêntico. Agora, tem algumas coisas que a gente faz, mesmo sendo clichê, ou seja, todo mundo faz, é assim, a gente sabe, mas faz mesmo assim, porque tem significado. Então a Bíblia está cheia de rituais que a gente repete e continua fazendo, porque tem significado. A gente acabou de fazer a nossa Santa Ceia. É um ritual. A gente faz aquilo e repete e faz, porque tem significado. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem como a pessoa participar de uma Santa Ceia? Ou mesmo de um ritual, de um batismo? Ou de um casamento? Ou qualquer ritual desses, uma formatura, e a pessoa fingir que está feliz, mas não está? Tem como a pessoa participar de alguma coisa ou dizer, e o coração dela não está ali, mas ela está indo porque todo mundo está fazendo. Então a gente ora aqui e a gente acredita que todo mundo está no mesmo espírito, mas pode ser que alguém não esteja. E aí está sendo, a oração, ó, não está tendo o quê? Coração. O coração não está ali. Então, um dos pontos mais fortes na oração é onde está o coração. Se o coração não estiver ali, a oração vira da boca para fora. E pode acontecer isso com a gente. Então a gente tem que pôr a emoção, o sentimento, o coração na hora de orar. Porque senão a gente pode estar mentindo, mas não é para Deus. Porque para Deus não tem como mentir. Ele sabe tudo. A gente está mentindo para a gente mesmo. Esse é o problema. Agora, como que eu expresso e eu faço certas coisas? Por exemplo, quer coisa mais clichê do que dar flores para a namorada, para a esposa? Mas os homens não continuam fazendo isso e as mulheres não continuam gostando? Algumas preferem chocolate. Bem verdade. Vamos fazer a pesquisa agora. Marineide, você prefere flor ou chocolate? Flor. Tudo bem. Alessandra? Chocolate. Eu sabia. Por isso que eu perguntei. Flor ou chocolate? Chocolate. Manu? Flor? Mesmo. Me surpreendeu. Eu achei que você ia na linha do chocolate. Elis? Flor? Prefere flores. Ó, dica. Flores, hein? Quem mais? Flor ou chocolate, Júlia? Flor? Prefere flores. Chocolate? Mesmo? Olha aí. Quando eu ganhar uma caixinha, eu vou guardar para você. Já estou sabendo. Flor ou chocolate? Chocolate, está vendo? Tem que saber. E manhinha? Flor ou chocolate? Os dois. Ganhou. Ganhou. Amanhã é dia das mães, ó. Deu a dica. Amanhã é dia das mães. Lá vou eu comprar flor e chocolate. Chocolate acho que eu já tenho lá em casa. As flores hoje já tem umas por aí, já posso colher. Tem mais valor a flor colhida. Tem ou não tem? Meus meninos vão para casa, eles veem flor, levam para a mamãe. Né?
Toda vez, eles pegam as flores, aí tem a coragem de chegar para mim e pega a mais feinha. Papai, essa é para você. Aí colocamos na água lá ontem, hoje ela abriu, estava linda. Eu falei, a flor que vocês me deram estava feia, olha lá, está bonita. Então, a gente faz essas coisas que são clichê porque tem significado. Tem significado. Só que às vezes a pessoa faz com uma segunda intenção, querendo ganhar alguma coisa, não está expressando realmente o que está no coração. É ou não é? Como que a gente vai saber? Tem que ter discernimento para saber. Agora, Deus tem. Ele sabe se a gente está sendo honesto com Ele ou não, na hora da oração, se o coração está ali ou não. É muito sério isso. Então, deixa eu ver se eu consigo passar agora. Próximo. Passou. Ó. Vamos colocar mais 2 letrinhas na frente da oração. Colocamos o C, coração, e agora adoração. Oração é um momento de adoração. Se a gente não entende isso, a gente está perdendo tempo orando também, porque a oração começa com adoração. Por que começa com adoração? Porque a adoração, ela vem do entendimento de quem eu sou e de quem Deus é. Se eu não entender claramente quem eu sou e quem Deus é, não adianta eu orar. E a adoração na oração é o que põe Deus no lugar dele e eu no meu lugar. Entendeu? Estou começando a chegar no ponto que vai mudar a sua vida. Você vai descobrir o poder da oração, você vai descobrir o prazer da oração, você vai sentir fisicamente o poder da oração, se você começar a entender isso. Escute essa frase. O pecado tem o poder de inverter essas duas coisas. O pecado faz a gente crescer aos nossos próprios olhos e faz Deus diminuir aos nossos próprios olhos. Isso que o pecado faz. A gente não entende o tamanho de Deus por causa do pecado. Limita Deus e diminui Deus. E faz a gente crescer. E a gente acha que a gente é algo que a gente não é. A gente acha que a gente é alguma coisa. E segundo a Bíblia, a gente não é nada. A gente é como uma erva que hoje está aqui e amanhã é lançada no forno. Jesus falou isso no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 6. A gente não é nada, a gente é vento, a gente é pó. Não é pó. Morre, vira pó e volta a ser pó. Só que o pecado faz a gente crescer diante dos nossos olhos e faz Deus diminuir. Conforme você vai se relacionando com Deus, Deus vai entrando na sua vida, as coisas vão entrando no lugar. E a gente vai entendendo o tamanho de Deus, a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. E aí a gente não vai duvidar dele, a nossa fé cresce, confia nele, porque ele pode tudo. E faz a gente entrar no nosso lugar, faz a gente diminuir, para saber qual é o nosso lugar. Então, se eu me aproximo de Deus na oração, sem um espírito de adoração, já não vai funcionar, não vai dar certo. Porque eu tenho que entender quem eu sou e quem é Deus. Tenho que colocar ele no lugar dele e eu no meu lugar. E a adoração faz isso. Eu tive um professor na faculdade de teologia, foi amigo do meu pai, já faleceu. Uma pena, porque eu não tive chance de falar para ele. O nome dele, Jorge Burlandi. Uma coisa, não sei se meu pai e minha mãe sabiam, que ele tinha um passaporte que eu ainda não tenho, mas estou querendo ter, ano que vem. Ele tinha um passaporte belga. Belga Flamand, da região que eu moro. Foi meu professor. E eu não tive a chance de dizer para ele que eu já moro há 10 anos na Bélgica, que eu vou ser belga também, Flamand. Esse homem, ele começava a fazer oração, e você tinha que ouvir ele fazendo uma lista dos atributos de Deus. E era pelo menos 20. Era até bonito. Ele começava a oração e ele começava assim: Senhor nosso Deus, poderoso, grandioso, maravilhoso, longânimo, bondoso. Aí ele falava longânimo, misericordioso. E aí ele ia e começava. Porque a Bíblia tem vários: Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí ele começava a pegar isso e começava a descrever. Deus perdoador, Deus que não mantém sua ira contra nós, está no livro de Miqueias. E aí ele continuava. E ele falava da bondade de Deus, da paciência de Deus, da generosidade de Deus. E ele ia falando. E você começava a oração assim. Aí você começava a pensar, não é mesmo? Não é mesmo que Deus é isso? Não é? Então, no começo da oração, ele colocava Deus no lugar dele e a gente no nosso lugar, fazendo uma lista
dos atributos de Deus. Começava assim a oração. Isso é o quê? O que é isso no começo da oração? Adoração. Como que Jesus ensinou a gente a orar no Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Já colocou, Deus está lá no céu. Ou seja, Ele é dono de tudo, Ele é o rei do universo. Começou assim. Santificado seja... É o nome dEle, que é santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele é todo-poderoso, a vontade dele é que tem que ser feita, não a minha. Jesus mesmo, no jardim do Getsemane, na última noite, o que ele fez? Eu não quero morrer, mas seja feita a tua vontade. Foi e morreu. Isso é colocar Deus no lugar dele. Isso é adoração da oração. Agora, vamos pensar um pouquinho, porque a gente vai começar na parte prática aqui do negócio, que é muito sério. Como que eu coloco Deus no lugar dele e eu no meu, na oração? A gente pode orar em qualquer lugar, em qualquer posição, de qualquer jeito. Em pé, sentado, andando, deitado, com o olho aberto, com o olho fechado. Normalmente a gente fecha os olhos para não se distrair, porque é muito fácil na oração se distrair. É ou não é? É. Sabe por quê? Porque é uma guerra espiritual. E tem alguém que está o tempo todo do nosso lado, tentando atrapalhar, que não quer de jeito nenhum que a gente se concentre na oração. Não quer que a gente preste atenção no que está sendo dito, ou o que a gente está pensando, ou o que a gente está falando, que vai querer distrair a gente. Então, por isso que é muito bom fechar os olhos e se concentrar em cada palavra, porque é muito sério. Estou falando com o rei do universo. Mas eu posso orar de olhos abertos. Eu posso orar em pé, sentado, andando. Não tem. Agora, como a gente viu aqui, tem certas posturas, certas reações que mostram que está no coração. Certo? E isso tem significado. Por isso, deixa eu ver se passa lá, passou. Que a oração de joelhos tem muito poder. Por que tem poder a oração de joelhos? Porque quando eu me ajoelho, e eu acredito que ninguém é obrigado a se ajoelhar para orar. Ajoelha quem quer. E eu já vi na igreja, a igreja que o pessoal se ajoelha para orar, tem gente que fica sentado, eu já vi. Ninguém é obrigado. Mas se você, de livre e espontânea vontade, se coloca de joelhos, você está se abaixando para subir. É um momento que você desce para chegar lá no infinito. Porque você se coloca no seu lugar e diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Esse é o rei e eu adoro esse rei. E aí você se ajoelha. Tem muito poder. E eu vou dizer para vocês, tem poder mesmo, porque nessa hora o inimigo que está lá te tentando, que está te azucrinando, que está colocando pensamentos na sua mente, ele foge. Ele não suporta ver um ser humano pecador se ajoelhar diante de Deus. Ele não suporta. Porque ele fazia isso. E a gente não sabe por quanto tempo, mas foi muito tempo. E ele se ajoelhava diante do trono de Miguel, segundo a Bíblia, que a gente sabe que é Jesus. Ele adorava Jesus. Não tinha esse nome, Jesus, né? Ele recebeu esse nome quando Gabriel falou para José e Maria, põe o nome de Jesus. Mas ele fazia isso e chegou um dia que ele falou, chega, não mais. Eu não me ajoelho mais diante desse trono, eu não me ajoelho diante mais desse Deus. Eu quero receber adoração. Eu quero que se ajoelhem diante de mim. E aí foi o grande erro, né? Foi por aí. Ele não se ajoelhou mais diante de ninguém. E os anjos que foram com ele, o que você acha que eles fazem? Eles foram e adoram Lúcifer, que hoje é Satanás, o diabo. Está lá, Apocalipse, capítulo 12. A gente está no nosso grupo de estudo, a gente vai chegar lá, Marinês. Vamos chegar nesse ponto, é capítulo 12 de Apocalipse. Então, ele quer adoração, ele quer as pessoas adorando. E eu vou dizer para vocês, tem gente nesse mundo que adora ele. Hoje está comum isso aí, até modinha, igreja satanista. E o pessoal aí, eu vejo online, com pentagrama, e aí tem um monte de símbolo e tal, e o pessoal acha que tem a Bíblia do satanismo, e o pessoal adora mesmo Satanás, e se ajoelha diante dele, e ele quer isso aí mesmo. Mas o pior, eu vou dizer para vocês, ele quer fazer o cristão não adorar a Deus, ele não quer ver cristão ajoelhado diante do Deus Criador, e quer enganar a gente para adorar ele de outra maneira. Às vezes a gente acha que está adorando Jesus e não está. Então por isso que é importante estudar a Bíblia, ter discernimento e saber se a gente está fazendo a coisa certa ou não. Mas o fato é, se você se ajoelha diante de Deus para orar,
tem poder. Tem poder, você recebe poder, você sente a força. Por quê? Porque o lugar mais alto que a gente pode chegar é de joelhos. Esse é o lugar mais alto que a gente chega. Porque aí você colocou Deus no lugar dele e você no seu. Mas não para aí. Porque a oração de joelhos tem o seu poder. Aí eu já vou dizer para você, você que ora, pode orar do jeito que você quiser. E às vezes eu estou deitado na minha cama, antes de dormir, eu estou aqui conversando com Deus. O que é isso? Oração. Eu falo com Ele. Mas é importante a gente ter momentos durante o dia, na privacidade, não tem ninguém olhando. E aí Jesus falou como orar. Está lá no Sermão da Montanha, mais uma vez, Mateus. A gente teve uma série do Sermão da Montanha, né? A série chamava Na Montanha. Vai lá no YouTube, no nossorefugio.be, você vai ver a série, Na Montanha. E no Sermão da Montanha, Jesus falou sobre oração. E ele falou, você vai no teu quarto, fecha a porta, e em secreto, só você entre Deus, conversa com Ele, ora, e Ele vai te recompensar. Nesse momento, tira um tempo e se coloca de joelhos. Você vai ver Deus colocar as coisas na sua vida no lugar. Vai colocar as coisas em ordem. Porque fazendo isso, é um gesto, é uma atitude, é um ritual, e é clichê. Mas tem significado, e a gente faz, e fazendo isso, porque ninguém está te obrigando, você está fazendo o que você quer. Deus olha para você e fala, você entendeu quem eu sou? Você entendeu quem você é? Está aqui o meu poder, está aqui a minha bênção, está aqui tudo que você precisa. E o inimigo fica irado. E ele, fala, aqui não dá, porque aqui tem muito poder. Não dá para lutar. Ele não consegue lutar com aquele que ora, e que ora dessa maneira. Então tira um momento. Você não precisa fazer uma oração longa de joelhos. Mas eu garanto para você que se você estiver passando por um problema, ou alguém que você ama, você vai estar disposto a fazer isso. E eu vou mostrar um texto bíblico de alguém que fez isso. E eu fiquei impressionado de ver o que essa pessoa fez por amor a outros, porque estava numa situação difícil. Então, a oração de joelhos tem esse poder. Agora, eu falei que eu ia falar de uma coisa que ninguém fala, porque até aqui todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Tem outro nível, mais forte, mais poderoso. E na Bíblia está cheio disso. Está falando disso. Só que cristão não pratica mais isso. A gente não pratica mais isso. E é sério. E tem gente por aí que faz. E a gente vê o pessoal fazendo isso. Que outro tipo de oração tem, além da de joelho, que tem mais poder? Isso aqui não é de joelhos. O que é isso? O que é essa posição? O que é esse gesto? Essa pessoa está o quê? Prostrado. A Bíblia usa esse termo várias vezes. Tem muita gente na Bíblia que, para orar, para falar com Deus, se prostrou. Aí eu falei para vocês, vocês vão descobrir o poder. Porque uma pessoa que faz isso, ela está realmente colocando, é mais que ajoelhar. É mais do que se ajoelhar. Ela realmente colocou Deus lá e ela aqui. E ela está dizendo assim, eu não sou nada, que ela não colocou o joelho no chão e ainda estou aqui, né? Ela colocou o rosto em terra. A Bíblia usa esse termo. Rosto em terra, ela se prostrou. Quer ver? Dá uma olhadinha em alguém que... Bom, antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Só Deus merece adoração. E é diante dele que a gente pode se ajoelhar. E só diante dele que a gente pode se prostrar. E eu até me choco em alguns rituais que eu vejo por aí. Por exemplo, vai lá no Google, pergunta para o Mr. Google como que é a ordenação dos padres católicos. Lá na Igreja do Vaticano, se der tudo certo, a gente vai estar em algumas semanas em Roma, né? Vamos lá visitar. O padre, ele se prostra. E ele fica deitado em forma de cruz no chão. Não tem como ir mais baixo do que isso. Então, eu não vou me prostrar diante de uma pessoa. Eu não posso me ajoelhar diante de um rei. E os reis exigiam que as pessoas fizessem isso. Nabucodonosor não fez isso? E fez a estátua dele e falou, é minha estátua, representa a mim, se ajoelha aí. 3 malucos falaram, não, de jeito nenhum, a gente queima, a gente vai para o fogo, mas a gente não vai se ajoelhar, porque a gente só ajoelha diante de Deus, o Criador. Então, só Ele que merece adoração, nós de joelhos diante dele, ou prostrado diante dele. E isso aqui tem um poder tremendo.
Então, quando a gente olha isso aqui, a gente lembra de quem? Quem que faz isso? Os muçulmanos. Então, de repente, a gente tem que aprender alguma coisa com eles, né? Tapetinho, 5 vezes ao dia, tem a direção certa, tem a hora certa e tem as palavras certas. E aí que eu começo a discordar. Porque se eu tenho uma reza, e aí eu volto de novo no Sermão da Montanha, Jesus falou assim, Mateus 5, não useis de vãs repetições. Por quê? Repetição pode ou não pode, mas a maioria das vezes não vai vir de onde? Do coração. Porque Deus quer, fecha a porta do teu quarto, entra lá, abre teu coração e fala com teu pai que está no céu. Tem que vir do coração. A reza não vem do coração. E já percebeu, quanto mais você repete uma coisa, menos significado ela tem? Experimenta depois, pega qualquer palavra. Uma vez eu fiz isso com a palavra girafa. Eu repeti 12 vezes. Na 15ª já não tinha mais significado, já não tem mais sentido. Você repete uma coisa, repete, ela perde o significado. Uma reza é isso, você repete, já não tem mais sentido. As palavras não têm mais aquele significado. Até o nome que a gente usa, o nosso nome, ou o nome das coisas, você fala nosso refúgio, vira o nome de um negócio. Mas a gente para de pensar em nosso refúgio. A gente para de pensar, porque você repete tanto, vira só um nome. Nosso refúgio. Mas você para de pensar no significado da palavra, que é nosso refúgio, um abrigo. Reza é isso, você repete, ela perde o significado. Então, a atitude está certa. A atitude está certa. E é isso que a gente tem que fazer. Mas tem um horário marcado. Tem 5 vezes ao dia. E aí tem exatamente o que você tem que dizer. Está parecendo mais com outra coisa. Está parecendo mais com mágica, com magia, com feitiço. Que você tem que fazer assim, abracadabra. Pega lá, né, o Harry Potter, pega lá, diz essas palavras com a varinha e tal, e vai funcionar. Oração não é mágica. Oração não é isso. Falar com Deus é abrir o coração e ter um relacionamento com alguém. E deixa vir do coração. Desabafa, fala, conversa. Agora, a postura está certa? Tá. Está certíssima. Olha o que aconteceu. Tinha uns malucos lá no templo de Israel, chamado filisteus. Estou falando maluco porque eles fizeram uma coisa mais maluca que eles podiam fazer. No meio da guerra, na batalha, eles venceram e eles levaram embora. O que eles levaram embora? A arca. Era maluco mesmo. Que loucura! Foram mexer com o trono de Deus, porque aquilo é o símbolo do trono de Deus. Levaram embora a arca. Aí falaram assim, ganhamos, vencemos, e esse Deus de Israel não é de nada. Olha aqui, pegamos a arca, levaram para o templo deles. E aí estava lá o Dagon. E colocaram onde? Diante do Dagon. Celebraram aquela noite, deviam ter bebido, feliz e tal. No dia seguinte, os sacerdotes lá do Dagon entraram no templo. Vamos ver se funciona aqui. O que tinha acontecido? Eu estava procurando os textos na Bíblia que falam o termo prostrado. O Dagon estava prostrado diante da arca. Deus dizendo assim, vocês estão de brincadeira comigo? O Deus de vocês vai me adorar. Ele vai ficar prostrado. Não estava nem de joelho, estava prostrado. Foi no primeiro dia. Eles olharam aquilo e falaram, o que aconteceu aqui, gente? Acho que a estátua escorregou. Colocaram de volta no lugar. Colocaram lá bonitinho no lugar. Vida que segue, dia seguinte... O que aconteceu? Lá está o Dagon de novo, prostrado diante da arca, só que dessa vez assim, quebrou o pescoço e as mãos. O pulso estava quebrado, aquela estátua já era, ia ter que fazer outra. Porque ela caiu prostrada diante da arca. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer tumor em tudo que é filisteu. Pegaram a arca, levaram para uma cidade, tumor em todo mundo, levaram para outra, até que chegaram num momento e falaram assim, não dá não. Vamos devolver isso aqui. Leva embora, pessoal de Israel. Pega isso aqui que a gente não quer não. Então eu achei legal que o Dagon estava prostrado diante da arca. É só ali que você tem que se ajoelhar e prostrar. Agora, olha só o que Moisés fez. Deuteronômio 9, 25. Isso é impressionante. Ele diz assim, e prostrei-me perante o Senhor 40 dias e 40 noites, em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Deus tira o povo de Israel do Egito. Faz um milagre atrás do outro. 10 pragas, eles viram aquilo, nenhuma caiu sobre eles. Os primogênitos lá dos egípcios morreram.
Deles não tocou. Aí Deus tira eles de lá. Abre o mar vermelho. Eles passam a seco. Afoga o exército do faraó no mar. Aí eles passam para o outro lado. E aí estão com sede, e Moisés bate na rocha e vem água. E eles estão com fome e vem maná do céu. E esse povo reclamando, lamuriando e reclamando, e questionando Deus. Aí chegou uma hora, Deus falou assim, Moisés, é o seguinte, vamos fazer assim, ó. Acaba com esse povo todo aí. E a gente começa de novo, igual eu fiz com Abraão. Da sua família vai vir o Messias. E aí vamos começar com você. Vai ser por você. Vamos fazer assim? Mas eu vou matar todo mundo aí. Esse povo reclamão, esse povo que só sabe lamuriar. Moisés viu que era sério. Deus falou aquilo e falou, não, vou interceder pelo povo. O que Moisés faz? 40 dias e 40 noites. Ele orou, jejuou, ficou de joelhos. Está dizendo que ele estava o quê? 2 vezes está falando aí que ele ficou o quê? Prostrado. Porque não dava para ter mais humildade do que isso. Não dava para chegar mais baixo do que isso para dizer, o Senhor é o Deus Criador, eu não sou nada, mas eu estou intercedendo e orando, e ele se sacrificou pelo povo. Deus não ia fazer isso, ele estava testando. Por que você acha que Moisés está onde está hoje? Cadê Moisés? Está lá, Deus levou. Por quê? Porque ele tinha o coração de Deus, ele estava disposto a se sacrificar, como Jesus se sacrificou por nós. Como que ele mostrou isso? Prostrado. Como que você acha que Jesus estava orando no jardim do Getsêmani? Com o peso dos nossos pecados, transpirando sangue. Ele estava de joelhos, ele estava prostrado diante de Deus, pedindo poder para enfrentar o que ele enfrentou para salvar a gente. Você está entendendo? Então, hoje, eu estou trazendo, e já estou concluindo, uma ideia nova para você. Um pensamento diferente. Algo que talvez você não ouviu. Que você já ouviu sobre oração. E talvez você ore. E talvez você já experimentou orar de joelhos. Talvez você faça isso na sua casa, em algum momento, quando você vai a uma igreja, num culto de adoração. Mas talvez você nunca se prostrou diante de Deus. Eu acredito que alguns aqui nunca fizeram isso. Então, conversa com Deus. E experimenta. Como Jesus falou, no seu quarto, sozinho. Ninguém está vendo, ninguém está te obrigando, ninguém está forçando. Você não precisa contar para ninguém. Mas aí você conversa com Deus, que sabe tudo e não tem como enganar. Aí você vai lá, se ajoelha e ora. E aí você se prostra. Eu já fiz isso. Algumas vezes. E eu vou dizer para vocês, eu senti, fisicamente, o poder. Eu senti a diferença. Eu senti Deus olhando para mim pensando, e dizendo assim, olha, você entendeu. Você sabe quem é você e sabe quem eu sou. Por que você está fazendo isso? Eu não pedi. Não, eu fiz porque eu quis. Você acha que ele não recebeu a minha adoração? Adoração de coração na oração. A guerra espiritual nesse mundo tem a ver com adoração. Desde o começo até o fim. É quem a gente adora, como a gente adora, quando a gente adora. Quando, como, quem. Essa é a guerra. E tudo vai se decidir assim na nossa vida. Quem que você adora? Jesus alertou a gente. Quantos aqui adoram mamon? O que é mamon? As riquezas, o dinheiro. Quanta gente adora mamon? É as riquezas. Quem vive trabalhando feito doido para juntar dinheiro, aplicar, investir, colocar no banco, comprar imóveis e automóveis, essa pessoa está adorando mamon. Jesus falou, não caia nessa cilada. Quanta gente adora, um ídolo? Geralmente os adolescentes a gente vê isso, Chega no quarto, tá aqueles cartazes assim na parede. Uma banda, boy band, tem lá. E aí a gente vai colocar a nossa adoração em algum lugar. Ou às vezes é uma pessoa, ou é gente que busca a fama, o sucesso. Tem gente que não é nada disso, é alguma outra coisa, mas sempre tem. Adoração é a grande questão. E quer ver onde que aconteceu isso e ficou claro? Está aqui o último texto para a gente ver. Lembra disso? 3 vezes Jesus usou a espada. Ele usou a espada e falou, está escrito, está escrito, está escrito, naquela tentação. Satanás, Lúcifer, foi o anjo criado por ele que estava ali.
olhou para ele e falou, ó, vamos acabar com essa história agora, resolve isso aí. Não precisa de cruz, você não precisa sofrer, eu só quero uma coisa, e se você fizer isso, te entrego esse mundo e está tudo certo. E olha o que Satanás diz para ele. Diz o que para Jesus? Tudo isso te darei se não servia de outro jeito. Não servia de outro jeito. Prostrado me adorares. Acabou aí. E Jesus terminou a conversa ali, acabou. Que isso nunca vai acontecer. Só Ele que é digno de receber adoração de coração na nossa oração. Aí você tem que se prostrar, é diante dele, e nada nem ninguém mais. Satanás queria isso. Se prostra diante de mim. E acabou, está resolvido. E ele fica fazendo a gente se prostrar diante das coisas desse mundo, ilusões, tanta coisa, ele quer ver a gente prostrado. E se ele não consegue fazer a gente se prostrar diante das coisas dele, aí ele vai querer humilhar a gente, vai perseguir, vai levar a gente à depressão, à tristeza. A luta é grande, para ver a gente prostrado, quem sabe, numa doença, passando por um problema emocional, relacional, financeiro. Ele quer derrubar a gente, quer ver a gente prostrado. Então, antes de chegar nesse momento, o que a gente, de livre e espontânea vontade, antes de eu me prostrar com os problemas da vida, não me prostro diante do Criador para não cair prostrado com os problemas. Que é ali que eu encontro poder, é ali que eu encontro a força. Está dada a dica. A aula termina agora. O que a gente precisa fazer, que eu falei, né, Maurício? Professor não é o professor da Casa de Papel, né? Aqui é sério o negócio. O professor está dizendo, agora, aprendeu a lição? Quem aprendeu a lição, diga amém. Então vamos fazer o quê? Praticar. Tem que praticar. A gente vai orar de coração, fazendo nossa adoração. E ninguém vai ficar sabendo. Mas se você quiser, no seu quarto, experimentar se prostrar diante de Deus, você vai abrir a porta do poder na sua vida. Porque se Satanás já foge quando a gente está de joelhos, prostrado, ele não vai nem querer ver você mais. Ele vai embora, porque o poder de Deus vai vir na sua vida e vai mostrar para você, você entendeu quem eu sou, quem você é. Deus merece. Merece ou não merece? Nossa adoração. Então vamos colocar adoração na nossa oração. E agora é a hora da gente fazer o quê? Orar. Então eu quero convidar vocês. Quem quer vir orar aqui comigo? Vamos fazer o nosso círculo e a gente vai elevar o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa adoração ao Criador. Vem, Rodrigo. Vamos fazer o círculo aqui. Tem espaço para todo mundo. E a gente vai orar a Deus de maneira muito especial nesse momento. Muito feliz que meus pais estão aqui. Meu pai vai fazer 82 anos em julho, foi pastor a vida toda, né? Aposentou, eu continuei o trabalho dele, estou há 27, você trabalhou quantos? 45 anos. Já ouviu alguém pregando sobre oração prostrado? Muito pouco, né? Então, eu só ouvi um antes de mim, eu sou o segundo. Isso aí. Leva lá e ensina o pessoal a orar e se prostrar. Muito bem, vamos fechar o círculo aqui e vamos orar. Que Deus nos abençoe nesse momento. E coloque o seu coração nessa oração de adoração. Senhor Deus, Criador do universo, Criador de cada um de nós, Deus maravilhoso, de bondade e misericórdia, que se esquece dos nossos pecados, que nos purifica, nos perdoa, que nos dá poder, força e coragem para seguir em frente. Obrigado por tudo que nós recebemos das Tuas mãos. E nesse momento de oração, nós Te adoramos de coração, porque o Senhor merece tudo que temos e tudo que somos no Teu altar. Dedicamos a Ti a nossa vida, nosso futuro, nossos planos e projetos. E queremos a Tua presença em cada minuto, em cada segundo, em cada instante do nosso dia, ao sairmos daqui durante esta semana. Queremos a Tua bênção, queremos a Tua presença. O que nós pedimos, Pai, é que nos lembre daquilo que aprendemos hoje e nos ajude a dedicar mais tempo à oração. E a oração de coração, com adoração. Seja sentado, seja em pé, ou seja de joelhos ou até mesmo prostrado.
queremos sentir o Teu poder, queremos que o Senhor receba isso que nós fazemos de coração a Ti, porque o Senhor merece que nós nos curvemos diante daquele que decidiu entregar a vida por nós, para que nós pudéssemos não morrer, mas viver eternamente. Obrigado por tudo que tem feito, pelo que fez, mas acima de tudo, por tudo que o Senhor é. O Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de misericórdia. Abençoe cada um que veio aqui hoje e abençoe cada um que está ouvindo, assistindo essa mensagem online, em casa, agora ou em outro dia. Abençoe a eles também, para que eles sintam o desejo de te adorar de coração ao orarem. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos esta bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.